Vender muito pela internet e sem investir em estoque é algo que te interessa? Talvez você já tenha visto anúncios de pessoas com Ferraris, mansões e fazendo viagens paradisíacas te prometendo dinheiro fácil pela internet. Então, antes de tomar qualquer decisão, assista este vídeo até o final, pois eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre drop e responder a pergunta que não quer calar. Afinal, dropshipping é crime? É legal fazer dropshipping aqui no Brasil? Mas antes, já fortaleça o canal com a sua inscrição e ative o sininho para continuar recebendo os conteúdos da Escola de E-Commerce. E eu te garanto, você não vai se arrepender. E bora para esse conteúdo! O dropshipping é um modelo de negócio, ou melhor, um modelo de logística no qual o vendedor atua como uma espécie de intermediário entre um fornecedor e um comprador, mas sem formar um estoque próprio, atuando assim de forma totalmente online. Esse modelo tem ganhado muita expressão justamente porque ele é vantajoso para os envolvidos nessa jornada. Uma vez que o intermediador não tem custos logísticos, o fornecedor tem um alto volume de pedidos e o cliente tem maior facilidade para encontrar os produtos que deseja. E se quiser mais conteúdo sobre drop, é só conferir o card que está aqui em cima ou a descrição abaixo, ok? Essa é uma dúvida comum de quem está buscando um modelo de e-commerce para empreender. Mas afinal, é crime investir em dropshipping? O tema é controverso, justamente porque há muita confusão sobre o assunto. De fato, ele não é ilegal. Contudo, é preciso estar atento às regras fiscais para esses locais, como a análise dos direitos dos consumidores, a emissão de nota fiscal. E no Brasil, qual é a situação? Aqui não há uma proibição sobre a realização do dropshipping, mas ele só pode ser realizado se respeitar as mesmas regras aplicadas às empresas do país, como a emissão das notas fiscais para os clientes, como também as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas leis tributárias. Desde que você atue dentro das regras que abrangem todas as empresas de comércio nacionais, não é crime. Inclusive, deixarei na descrição do vídeo um artigo completo sobre a lei do e-commerce para não ficar com nenhuma dúvida, ok? Então vamos para alguns cuidados que você deve ter ao optar pelo dropshipping. Nunca minta sobre a disponibilidade de produtos, pois pode ser considerado propaganda enganosa. Garanta que os itens pagos sejam entregues dentro dos prazos esperados ou então realize o reembolso do valor do produto. Não venda produtos falsificados, ofereça prazos realistas de entrega para os seus clientes, envie os documentos comprobatórios de compra como a nota fiscal. Vale lembrar que todas as legislações nacionais que incidem sobre comércio eletrônico também afetam os empreendedores de dropshipping. Por exemplo, a Lei Nacional de Proteção de Dados, a LGPD, precisa ser seguida por você também, então fique atento a isso. Desde que você esteja atento a isso em suas atividades, sem problema algum. É seguro e legal atuar com dropshipping no Brasil. Inclusive, essa atividade já está prevista na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, que determina quais são as atividades regulamentadas para serem exercidas aqui no Brasil. Então, até mesmo se você quiser cadastrar um CNPJ nessa área, também será possível. Por mais que o dropshipping seja uma atividade interessante, rentável e dentro da legislação vigente, quem decide empreender nessa jornada precisa saber como contornar os riscos envolvidos na atividade. Então vem comigo e conheça os principais deles a seguir. Má escolha de fornecedores. O sucesso de um dropshipping está diretamente relacionado com a escolha de bons fornecedores. Afinal, o seu cliente quer produtos de qualidade que cheguem nos prazos esperados e, de preferência,
que proporcione uma experiência tranquila de compra. Quando você não escolhe bem, algumas consequências que podem acontecer são: o cliente recebe um produto de qualidade duvidosa e poderá cancelar a compra por arrependimento, tal como o Código de Defesa do Consumidor permite. O cliente fica decepcionado com a sua experiência e perde a confiança na sua curadoria de produtos. O produto pode demorar mais do que o tempo previsto para chegar e impactar a experiência do cliente. O produto pode vir bem diferente do que foi apresentado em seu site e, dependendo da localização dele, a resolução ou troca pode ser bem demorada. Então, como escolher bons fornecedores? Algumas dicas para isso são: sempre confira as avaliações de outros compradores. Seja bastante criterioso quanto a isso. Leia os motivos pelos quais ocorreram as avaliações baixas. Isso ajudará a identificar se de fato são pontos que podem interferir na experiência com o seu cliente. Analise as fotos dos produtos que os clientes postam. Veja se eles se distanciam muito daquelas que são apresentadas na divulgação do fornecedor. Verifique se de fato há o registro daquela empresa no país de origem e se há algum tipo de problema judicial com ela. Verifique se de fato há uma padronização nas entregas ou se os produtos variam de tempos em tempos. Esse é um problema muito comum em alguns fornecedores internacionais e que pode comprometer a sua experiência. Por exemplo, o tecido utilizado para uma roupa é sempre o mesmo ou a cada produção ele escolhe uma nova. Escolha ruim de produtos. Achou um bom fornecedor? Ótimo! É o momento de definir um portfólio que seja atrativo para o cliente ou, caso contrário, você não conseguirá chamar a atenção do público. Conhecer bem as características do seu público-alvo será essencial aqui nesse ponto. Por exemplo, não adianta escolher produtos destinados ao público geek, mas não ter itens de séries e sagas que são favoritas por este público. Isso mostra que você não conhece tão bem o nicho e eles perdem o interesse no seu negócio. Por isso, o seu portfólio precisa ser pensado segundo o perfil deles. Tem dúvidas sobre o assunto? Uma forma interessante é justamente chamar pessoas que representam seu target para conversar. O que elas esperam? O que fariam elas comprar um produto em seu negócio? Tudo isso ajudará a ter uma maior dimensão de como compor um portfólio rico, atraente e que chamará de fato a atenção dos seus potenciais clientes. Logística e tempo de entrega. Um dos desafios para o empreendedor de dropshipping é justamente não ter controle sobre questões relacionadas com logística e prazo de entrega. Afinal, quem é responsável pelas entregas e escolhas de transporte é o fornecedor. Apesar disso, tirar um custo operacional do seu negócio, bem como também permite que tenha mais tempo livre para suas atividades, você perde a possibilidade de gerenciar essa questão, que pode ser muito cara ao cliente. Por exemplo, se um item frágil for enviado com uma embalagem inadequada pelo fornecedor, o cliente poderá ter uma experiência ruim. Mas como contornar esse risco? Uma forma é sempre pesquisar os relatos de outros clientes sobre como o item foi enviado, se chegou no prazo e entregou outros pontos. E além disso, sempre deixar claro para o cliente que o transporte não é sua responsabilidade. Dificuldade de marketing. Outro risco que pode prejudicar o sucesso de um dropshipping são os efeitos de um marketing fraco, sem construir uma marca sólida. Afinal, é preciso que o cliente sinta maior confiança no seu e-commerce para comprar nele. Sem isso, a concorrência pode passar à sua frente e você não conseguir construir uma marca forte no mercado. Para contornar essa questão, algumas dicas são: investir em estratégias de marketing digital, atuar para melhorar o posicionamento do seu negócio nos motores de pesquisa, ou seja, investir em SEO, não temer o tráfego pago, ele poderá ser um grande aliado para resultados mais imediatos, invista no inbound marketing,
pois isso aumenta a confiança a longo prazo. Tenha presença nas redes sociais, o que ajuda a chegar a mais pessoas nesses espaços e criar um relacionamento com seus potenciais clientes. Manutenção de qualidade de atendimento ao cliente. Mais uma vez, uma das grandes vantagens do dropshipping é também um ponto de risco. A falta de controle dos pontos que mais podem afetar a experiência do cliente. Como boa parte das questões estão relacionadas com as atividades do fornecedor, o atendimento fica relativamente restrito. Por exemplo, se um item demora mais do que o esperado para a entrega, você terá que intervir diretamente com o fornecedor e aguardar a sua resposta, não conseguindo oferecer uma resolução de imediato para o cliente. Neste caso, pode ser interessante ter protocolos de atendimento para casos desse tipo, oferecendo benefícios que podem amenizar os problemas, como concessão de cupons de desconto, entre outras possibilidades. Ter apenas um fornecedor. Você já deve ter ouvido falar a frase, né? Nunca deixe todos os ovos no mesmo cesto, não é verdade? Quando você opera com dropshipping, essa é uma frase importante. Isso pode ser o diferencial para minimizar impactos na experiência com os seus clientes. Vamos supor que um de seus fornecedores não consiga atender a demanda de uma compra. O que você vai fazer? Perder a oportunidade de venda por isso? Um bom vendedor estratégico terá sempre mais de um fornecedor para o mesmo item. Caso um não consiga fazer o envio, o segundo será acionado. Vale lembrar que você deve escolher aqueles que tenham as mesmas características ou, pelo menos, notificar seu cliente de que há riscos de algumas alterações no produto final pela troca do fornecedor. A honestidade é essencial nesse momento. Não ter um nicho definido. Por isso mesmo, comercialize produtos a um público mais abrangente. É preciso ter um nicho bem definido. Por exemplo, tem interesse em comercializar produtos eletrônicos que não são encontrados com facilidades no Brasil? Então, seu nicho de interesse são pessoas interessadas em tecnologias e estão atentas aos novos gadgets disponíveis atualmente. Então, tenha sempre em mente quem você realmente deseja atender, o que essas pessoas querem, quais são as demandas, quais dores você poderá sanar delas. Tudo isso ajudará não só na definição de produtos e fornecedores, mas também nas ações de marketing digital. Por isso, essa é uma etapa essencial para o seu negócio. Não contar com uma página profissional. Uma página profissional passa maior sensação de confiança ao seu público-alvo, motivando-o a comprar, por assegurar-se de que não é uma tentativa de golpe ou fraude. Afinal, atualmente temos diversos problemas com isso e o seu público quer se resguardar. Além disso, a possibilidade de ter uma página profissional pode ajudar a realizar diversas ações de forma automatizada e que sejam importantes para proporcionar uma melhor experiência ao seu cliente. Por exemplo, seu site pode acionar diretamente o fornecedor assim que o pagamento for confirmado, bem como também a pessoa pode fazer o cálculo do frete automaticamente em sua página. Uma recomendação que te dou é usar uma boa plataforma de e-commerce como a Tray. Com ela, você consegue criar sua loja e fazer a gestão completa de tudo em um único painel administrativo. Além disso, você terá acesso a templates prontos para agilizar a customização do visual da sua loja, recursos de marketing, integrações e o melhor é que essa plataforma tem módulos de dropshipping nacional e internacional com milhares de produtos que poderão ser vendidos por você. Vou deixar o link com mais informações aqui na descrição do vídeo. Dá uma conferida e depois me fala a sua opinião, combinado? Não ser transparente sobre o valor do frete. Um problema que pode causar um forte impacto na experiência do seu cliente é ele não ter ciência, no ato da compra, qual será o frete que ele pagará. Afinal, pense em suas próprias experiências em e-commerce. Não quer ter surpresas com valores a serem pagos, não é verdade? O uso de ferramentas de integração permite já atualizar os valores segundo os valores cobrados pelo fornecedor, taxas de importação, impostos estaduais
e federais, entre outros. Com isso, seu cliente já saberá os valores logo na compra e terá a maior confiança em sua atividade. Contar com datas sazonais e tendências. Outro risco é quando você não está atento a questões relacionadas com sazonalidade. Por exemplo, produtos destinados a datas comemorativas como decoração de Natal ou roupas para o verão e tendências do mercado atual. Lembre-se de que o mercado de dropshipping é muito competitivo e seus concorrentes estão atentos em toda mudança importante que pode representar vantagens competitivas para eles. Então, algumas dicas interessantes são: acompanhe sites e blogs relacionados com o seu nicho para conhecer mais sobre o que está em alta. Verifique trends que estão em alta nas redes sociais. Veja o que os influencers do seu nicho estão falando, se estão citando alguma tendência. Ao longo do conteúdo, você deve ter notado que o dropshipping tem pouco controle sobre pontos essenciais que estão relacionados com a experiência do cliente. Isso porque a parte logística, qualidade do produto e entrega estão nas mãos dos fornecedores. E esses problemas são os que mais impactam a forma como o público vê o seu negócio e considera se fará outra compra ou buscará o seu concorrente. Por isso é preciso ter sempre dimensão de que esse é um ponto delicado e que demandará uma questão controlada, eficiente e constante. Sem isso, os riscos de que algo escape do controle e prejudique o seu sucesso são altíssimos. Portanto, alguns cuidados essenciais que precisam ser reforçados são: sempre acompanhe o trabalho do seu fornecedor. Se ele começar a perder qualidade, parar de cumprir prazos, entre outros, é hora de mudar. Sempre tenha uma segunda opção. Não perca a oportunidade pela falta de possibilidades de atender a demanda do seu cliente. Sempre escolha fornecedores que tenham um contato aberto e ágil. Assim, em caso de problema, fica muito fácil solucionar a questão. Defina protocolos de atendimento ao cliente em situações que são mais comuns nessa modalidade. Isso poderá fazer toda a diferença na hora de alcançar a fidelização dele. É preciso ter CNPJ para fazer dropshipping? Na verdade, não. Para poder ser um intermediador, você não precisa ter de fato um CNPJ cadastrado. Porém, é importante estar atento a uma questão: será preciso emitir nota fiscal, mesmo que não tenha esse cadastro. Com o CNPJ, pode ser mais fácil fazer esse processo por meio do portal de emissão de nota fiscal nacional, mas é possível realizá-lo também como pessoa física. Nesse caso, pode ser interessante contar com o suporte de um profissional de contabilidade para ajudá-lo na questão. Até mesmo porque, além dessa emissão, será preciso ter todos os registros de venda para pagamento de impostos segundo a legislação vigente. O profissional poderá ajudá-lo nessa jornada enquanto você se dedica aos pontos que você viu anteriormente. Você agora sabe que o dropshipping não é crime e, inclusive, pode ser uma ótima oportunidade de empreender. Então, lembre-se de olhar o link que eu vou deixar na descrição, onde você conhecerá o módulo de dropshipping da Tray, onde terá acesso a milhares de produtos diferentes para você começar a vender na sua loja virtual. A Tray encurta seu caminho e disponibiliza opções de dropshipping nacional e internacional. Bom, eu sou o Pedro Henrique Sobral, especialista em marketing, e espero que este conteúdo tenha te ajudado a dar o próximo passo na sua jornada de vendas pela internet. Veja aqui na tela mais 2 vídeos que podem te ajudar e não se esqueça de fortalecer o canal com o seu gostei e a sua inscrição. Combinado? Um abraço e até o próximo vídeo.